Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para apresentar os materiais para o terceiro trimestre de 2025. E este trimestre será inesquecível na memória das nossas crianças. E sabem por quê? Porque ele vai trazer muita coisa colorida e divertida do continente africano. Porque a divisão para onde vão as nossas ofertas será a divisão sul-africana e Oceano Índico. E lá tem muita cor, muito bicho, muita gente bonita, muita comida e nós vamos, além de aprender as histórias da Bíblia que as nossas lições trazem, nós vamos aprender muitas curiosidades sobre estes países que compõem a divisão sul-africana e Oceano Índico, curiosidades animais no Gazeta Animal, vamos aprender sobre a cultura deste povo tão querido e assim, além de ensinar sobre Jesus, nós vamos ensinar cultura geral para as nossas crianças. Todos aqueles que me conhecem, né, sabem que eu trabalho produzindo incentivos para ajudar as crianças a terem mais vínculo com a escola sabatina. E os incentivos, eles ajudam as crianças a terem vínculo emocional, afetivo e espiritual. Então, antes de mostrar o meu material, eu quero falar um pouquinho sobre a importância destes incentivos para a criança. Vamos lá aprender? Para que eu devo usar incentivos na escola sabatina? Então, usar incentivos na escola sabatina das crianças, né, tem um papel estratégico e emocional muito importante, porque eles não são apenas brindes ou recompensas, mas são ferramentas pedagógicas e espirituais que ajudam as crianças em alguns pontos principais. Vamos ver quais são esses pontos? O primeiro deles, motiva a participação contínua. Então, aquela criança que é mais tímida, mais quietinha, que não é encorajada tanto, né, dela mesmo para participar, através do incentivo, você pode motivar essa participação, tanto dela quanto dos demais, aquelas crianças que são mais participativas por natureza. Elas vão começar a criar o hábito de frequentar a escola sabatina, manter o interesse nas atividades semana após semana. Então, isso é muito importante. Vocês estão percebendo que os incentivos não são apenas para premiar ou para ter algo a mais na escola sabatina? Outro item importante que os incentivos colaboram é para reforçar o aprendizado. Então, eles estão ligados ao cumprimento de metas, como decorar o verso bíblico, levar a Bíblia, a lição, participar da história, fazer oração, compartilhar testemunho. Isto faz com que o aprendizado das crianças seja algo positivo e é muito importante para elas isso. Outro item, não menos importante, é desenvolver valores cristãos. Então, a escola sabatina é uma escola formadora de discípulos, é uma escola formadora de futuros líderes da igreja. Então, nós temos um papel muito importante e nós precisamos desenvolver nesses pequenos os valores cristãos. Então, quando os incentivos são bem usados, eles ensinam sobre esforço, fidelidade, compromisso, mostram que Deus se alegra com a nossa dedicação e podem ser usados para reforçar temas espirituais, como, por exemplo, né, pontos por atitudes bondosas, por respeito aos colegas. Você pode trabalhar também o desenvolvimento de hábitos de companheirismo, hábitos de solidariedade, hábitos de convivência. Os incentivos são ricos para nos ajudar neste trabalho. Eles também nos ajudam a trabalhar o comportamento positivo, porque eles podem ajudar a criança a desenvolver atitudes como ouvir com atenção, para responder as perguntinhas depois, respeitar o coleguinha, respeitar o professor, compartilhar ideias, pensamentos, materiais,
ser pontual na escolinha sabatina. Com isso, os comportamentos que são desejáveis se repetem naturalmente, porque você vai fazendo com que a criança realize, faça isso todos os sábados, isso vai virar um hábito, então eles vão se repetir naturalmente. Os incentivos também ajudam as crianças a criar conexão e pertencimento, tá? A usar sistemas como, por exemplo, painéis de presença, dinheirinho, moedinhas simbólicas, crachás, passaportes. A criança sente que faz parte de algo especial, e isso vai fortalecer a relação dela com várias coisas. Vai fortalecer a relação dela com a escola sabatina, com os professores e principalmente com Deus. Então, esta conexão e pertencimento de algo é muito importante para ser desenvolvido e os incentivos vão nos ajudar. Os incentivos de ofertas e missões, né? A missão que nós vamos trabalhar naquele trimestre, eles são muito importantes também, sabem por quê? Eles vão dar sentido à generosidade, vão incentivar na criança o hábito da generosidade. E isto nós devemos desenvolver, porque a criança é naturalmente egoísta. Então, nós podemos dar um apoio, um reforço na educação deles, ajudando a desenvolverem o hábito da generosidade. Tá? Então, quando a criança sabe para onde vai a ofertinha que ela está colocando lá na salva, ela entende que não está apenas dando dinheiro, mas está ajudando pessoas de verdade, crianças como ela, crianças que vão à escola, crianças que às vezes têm falta de comida em casa, falta de roupa, que precisa de médico, precisa de hospital, precisa de escola. Então, elas se envolvem num projeto porque elas criam uma conexão com aquelas pessoas que estão lá depois do mar, lá do outro lado do mar, mas que também precisam de coisas para poder viver. Ela está sendo uma missionariazinha. A criança tem que entender que as suas ofertas estão fazendo com que ela seja uma pequena missionária, ajudando crianças assim como ela, tá bom? Por exemplo, quando você diz, a nossa ofertinha vai ajudar as crianças lá da África a terem uma escola, a terem uma igreja, a terem um pastor, você cria uma conexão emocional com a criança, porque ela vai entender que as crianças de lá são assim como ela é aqui. Precisam de uma casa, precisam de uma escola, né? Eu já falei, de uma igreja, elas têm necessidades físicas que precisam ser atendidas, necessidades espirituais, emocionais, e ela vai criar uma conexão com estas crianças, tá? Os incentivos de ofertas e missão também ensina a educação missionária, porque a oferta deixa de ser apenas um ritual e se torna uma lição de missão e compaixão. Ela descobre outras culturas, outros idiomas, outras realidades, aprende que a sua fé é parte de uma igreja mundial. Eu já tive a oportunidade de viajar em alguns países aqui da América do Sul, e é muito gostoso quando você chega lá, apesar da língua ser diferente, eles estão fazendo exatamente as mesmas coisas, cantando os mesmos hinos, estudando a mesma lição, pregando a mesma doutrina, crendo na mesma fé, e isso é muito interessante. E a criança precisa entender que a igreja dela, por menorzinha que seja, ou por maior que seja, não é só ali que existe. Existe no Brasil todo, existe no mundo inteiro, e todos estão esperando Jesus voltar. Isso é o sentido de missão, missão global. Os incentivos de oferta e missão também ensinam a criança, dão à criança uma educação missionária. A oferta deixa de ser apenas um ritual e passa a ser uma lição de missão e compaixão. Ela vai descobrir outras culturas, idiomas e o pertencimento de uma igreja mundial. Tá? Também cria conexão com o propósito maior da igreja. Qual é esse propósito maior? Mesmo pequena, a criança começa a entender que ela faz parte de uma família mundial da mesma fé,
que a sua oferta está contribuindo para plantar novas igrejas, construir escolas, enviar missionários, e assim ela vai ter o prazer de dar uma ofertinha. Ela sabe para onde vai a sua ofertinha. Então, é importante que no momento das ofertas, você destaque bem esses itens. Nós estamos enviando missionários para a África. Nós estamos ajudando a comprar os blocos da nova escola, da casa dos professores, lá da faculdade, lá da África, né? Que são os projetos desse próximo trimestre. Então, você vai ressaltando que vocês estão ajudando a construir uma missão, construir os projetos missionários para aquela localidade. Apresentar o destino das ofertas é semear no coração da criança um espírito missionário, generoso e consciente. É também mostrar que Deus pode usá-la, mesmo sendo pequena, para abençoar o mundo. Então, mesmo pequenininha, ela pode ser um missionáriozinho. Tem até uma musiquinha, né? Posso ser um missionáriozinho se eu falar de Cristo pro meu amiguinho. E é muito gostoso quando a criança entende isso. Passando agora para as placas de identificação, que também servem como incentivo, tá? É muito importante que as portas das suas salinhas sejam identificadas com o nome da sala, com a idade da criança, para facilitar o acesso de pessoas que não conhecem a sua igreja. E para a criança que frequenta essa salinha regularmente, ela tenha um encantamento desde a porta da sala. Então, identificar as portas das salinhas do Ministério Infantil não é apenas uma questão de estética ou organização. Tem muitas outras funções, que são as pedagógicas, as emocionais, a de segurança, e tem vários motivos para isso, tá? Elas servem para organização e orientação. Então, organizar, né? Orientar os diáconos a levarem crianças visitinhas, orientar pais a identificarem a salinha do seu filho, orientar as crianças a saberem qual é a sua sala. Então, elas precisam ter essa identificação desde a porta. Ajuda a criança a reconhecer a sala como o seu cantinho. Mamãe, na porta da minha sala tem uma girafinha tão bonita. Da minha sala, a porta da minha sala. Ela já identifica como seu cantinho, acabando transformando isso numa uma experiência envolvente, numa experiência acolhedora para a criança. As placas também auxiliam na memorização por faixa etária, contribui para a segurança, valoriza o Ministério Infantil. Então, o uso das plaquinhas na porta é muito importante, tá? Você pode trocar a cada trimestre. Se a sua sala já tiver uma plaquinha fixa, deixe ela lá, mas ornamente a porta a cada trimestre, tematicamente. O próximo trimestre agora nós vamos trabalhar a África, então você pode ter ali bichinhos africanos, crianças africanas, savana, né? Faça uma porta bem legal. Desenvolva o hábito de deixar a porta da sua sala atraente. Identificar as portas é mais do que decorar, é comunicar cuidado, ordem, acolhimento, e quando a criança reconhece e ama a sua sala, ela cria vínculo com Deus, com os amiguinhos e com a igreja, porque ela vai sentir prazer de estar ali na sua salinha. Eu sempre falo para o pessoal que adquire os meus materiais que decoração de sala não é apenas você, eu vou pôr um Jesus ali, uma criança ali, um solzinho ali, uma florzinha ali. Não. Use os incentivos que você usa no dia a dia, nos sábados, né? Para decorar a sala, tá? Então fica muito bonito e fica objetivo. Nós vamos trabalhar, como eu já estou falando desde o começo, o continente africano, né? A divisão sul-africana. Então, você tem ali uma variedade de coisas que você pode usar
para decorar a sua sala. Coloque ali animaizinhos, coloque ali aquela árvore africana, né, alta, da copa alta, tenha máscaras de animais na sua sala para usar em diversos momentos. E por falar nisso, deixa eu ver se eu encontro aqui, ó, tá aqui. Essa faixa que está aí na parede, ó, está no meu material. Olha que linda. Você imprime várias folhas, né? Vai colando uma na outra e você pode decorar a parede da sua sala, tornando ela bonita e aconchegante. Você imprime o tanto de vezes, tanto de folhas necessárias para fazer de um lado a outro da parede. E assim as crianças vão ter uma sala bonita e bem decorada, tá? Você pode decorar a sua sala também com as crianças com roupas típicas ali da África, o globo terrestre, o nome da divisão para onde vão nossas ofertas. Você já decorou a sala, olha que lindo. Você pode imprimir essas crianças em tamanhos diferentes, pequenas, grandes, conforme o seu, o seu orçamento der, né, conforme a sua criatividade, papel adesivo ou não, plastificado ou não, criar totens para ficar em pé se você não puder colar na parede, mas você vai estar enfeitando a sua sala de uma maneira objetiva, para que a criança entre ali e sinta que está naquele lugar para onde as ofertinhas estão sendo encaminhadas. E você pode usar a decoração para trabalhar missões, trabalhar o amor de Jesus pela humanidade, entenderam? Então, a decoração da sala tem que ser objetiva. Olha outra ideia de decoração. O mapa da divisão, o mapinha ali das ofertas, né? Onde você vai colar a cada sábado uma das coisas que as ofertas das crianças vão ajudar a construir, um banner aí da divisão sul-africana, o outro cantinho ali da galeria dos personagens do informativo, a roleta de oração. Olha só, a sala ficou linda sem ter que ficar colocando desenho aqui, desenho ali. Os próprios incentivos estão ajudando você na decoração da sala. E olha só a ideia que eu estou trazendo para você decorar a porta da sua sala. Olha que coisa mais linda. Você vai receber esse arquivo, né, no tamanho A4, mas não impede que você imprima ele em várias páginas e monte ele grande, papel adesivo, né, papel fotográfico adesivo, papel vinílico, né? E olha como fica bonita a porta, grande na altura da criança, identificando as salas com o seja bem-vindos, o nome da sala, a idade das crianças, né? Já está com os nomes ali das novas classes, né? Que nós vamos ter para o próximo ano, você já pode começar a usá-las desde agora. Então, você tem um ambiente bonito. Olha outra ideia, tá? No arquivo de placas de porta, temos 50 e poucas páginas, então tem vários modelos de plaquinhas de porta que você pode usar para enfeitar a portinha da sua sala. Mais um modelinho aqui. E outra ideia aqui de decoração, uma savana africana, aí com os animaizinhos, as árvores, que você pode imprimir do tamanho que você quiser e enfeitar a sua sala, com objetivo. Porque a criança vai entrar na sala, vai saber para onde vai sua ofertinha, já vai estar aprendendo sobre estes animais quando você for falar a curiosidade de cada um, e isso fica gravado, porque incentivos, como eu falei lá no começo, eles são pedagógicos, tem objetivo pedagógico, objetivo emocional e objetivo espiritual. Então, você tem que fazer esse tripé da comunicação dos incentivos. Ponteirinhas de lápis também com os bichinhos africanos, que você pode presentear uma visitinha, um aniversariante, ou fazer a coleçãozinha de lápis com ponteira para dar lá no 13º sábado, a cada sábado a criança ganha um lápis, né? Então, você pode usar essas ponteirinhas aí conforme a sua criatividade. Outra ideia aqui, né? Divisão sul-africana, Oceano Índico, globo grandão, as crianças, pode fazer isso com a parede toda, pode fazer isso menor, pode pôr até na porta da sala, se você quiser, use a sua criatividade. A lata de oração, né?
Dentro dessa lata ficam essas fichinhas com os pedidos que vão sendo sorteados a cada sábado no momento da oração para orar por um pedido especial. Então, gente, os incentivos envolvem criatividade desde a porta, tá? Então, é a porta, são os incentivos de presença, são os incentivos para as visitinhas, para as músicas, para a oração, para a pontuação, para aniversário, missões, oferta e, por fim, a lição. Então, tudo que a gente fizer na salinha são incentivos, é incentivo para que a criança tenha prazer de estar ali na escola sabatina. Algumas pessoas falam assim: ah, mas se a gente for ficar premiando tudo, né, a criança não vai desenvolver caráter. Eu já vi gente falando isso. Ah, tem que vir por vir. Não, porque até Jesus nos incentiva a ser fiel até a morte, né? Ele fala: ser fiel até a morte, porque eu te darei o quê? A coroa da vida. Então, a gente vai ser fiel até a morte, a troco de nada? Né? Pela ideia de alguns, não, tem que ser fiel até a morte, porque Jesus morreu por mim, eu tenho que ser fiel até a morte. Tem que ser, mas Jesus promete algo especial como um incentivo. Olha o que acontecerá. Se você for fiel até a morte, você vai receber a coroa da vida, você vai para o céu, vai viver eternamente, vai ter uma casa de ouro, vai morar numa cidade de ouro, andar em ruas de ouro, comer frutas que nunca murcham. Ele nos dá incentivo. Quem somos nós para não trabalharmos com incentivos para as nossas crianças? Então, isso é muito importante. Eu vou interromper aqui e nós vamos, então, agora ver os incentivos palpáveis, né? Para você ter ideia de como vai funcionar neste trimestre. Estão animadas para ver? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu falei é a porta, né? As plaquinhas de porta têm que estar ali nas portas para que as portas fiquem bem bonitas. Então, temos lá, ó, seja bem-vindo, né? Elas vêm desse tamanho, mas você pode imprimir em tamanhos maiores. Então, lá, a sala dos iniciantes, a sala dos infantis, jardim da infância. Eu fiz com as duas nomenclaturas, tá? Que você pode usar um ou outro. Infantis, jardim da infância, primários vai permanecer o mesmo nome, né? Os juvenis vai mudar para pré-adolescentes e tem vários modelinhos de plaquinha, tá? Eu só imprimi alguns, mas lá no arquivo tem outros modelos mais bonitinhos que estes aí. Então, você pode escolher aquele que mais te agrada, agrada a sua equipe, para poder imprimir e colocar lá na porta da sua sala. E isso é bem importante para que a porta fique bonita. A criança vai entrar e quando ela entrar, você precisa ter algum incentivo de presença. E nós preparamos aqui alguns, tá? Um dos incentivos de presença é este aqui. É uma savana tridimensional. Então, você vai recortar, vai montar, e a cada sábado que a criança vier, ela vai colocar um bichinho aqui no cenário. E se ela vier os 13 sábados, ela vai ter os 13 bichinhos ali no cenário, bem bonitinho. Você pode também imprimir isso aqui em tamanho maior, se você preferir, e cada criança põe um bichinho no cenário ao chegar na escola sabatina e faz um só para a classe, tá? Então, você pode usar de duas maneiras. E fica bem interessante, as crianças gostam de usar este recurso. Outro recurso que eu preparei aqui são essas cartelinhas, tá? Elas têm com vários bichinhos, são 13 espaços aqui, ó. 13 espaços, um para cada sala. Você pode usar de duas maneiras também. Vai ser uma cartela por criança. A criança pode chegar na sala e pintar o espaço, cada sábado ela pinta um. Ou então você compra aquelas estrelinhas adesivas, sabe, brilhosas, de papel laminado, né? E você vai dar para a criança. Chegou na hora, uma estrelinha, trouxe a lição, duas estrelinhas,
estudou a lição, 3 estrelinhas, trouxe ofertinha, 4 estrelinhas, trouxe visitinha, mas você estipula a quantidade de coisas que você vai avaliar e ela vai colando as estrelinhas nesses espaços. Aí lá no final do trimestre a cartela vai estar cheia de estrelinhas e elas vão gostar muito. Aqui tem outros bichinhos, ó, o gorila, o suricato, o leopardo, o búfalo africano, a zebrinha, o elefante. Então, você pode escolher um animal para cada criança. Às vezes, 2, 3 crianças vão querer o mesmo bichinho, não tem problema, você imprime igual para eles ficarem iguais, tá? E gostar bastante de estarem usando esta cartelinha. Outra ideia legal essa daqui, olha. É como aquelas faixas que vão na roupa dos aventureiros, dos esbravadores, né? E tem os totens, ó. Os totens não, os bottoms, com os animaizinhos africanos. Então, a cada sábado, ela vai ganhando um bottom na sua faixa. Essa é com EVA, mas você pode fazer com TNT, que fica mais levinha, mais barato, né? E você faz e vai montando. No 13º sábado, ela pode até ir na frente lá na programação com a sua faixa de incentivo de presença, dizendo, olha como eu vim na escolinha, vim todos os sábados. E elas vão ficar loucas para ganhar os botões na sua faixa, tá? Outro incentivo de presença é o passaporte. Este passaporte da missão, ele pode ser usado para os primários e para os juvenis, tá? Então, ao chegar na sala, ele vai pegar o seu passaporte, né? E vai colocar aqui numa posição que dê para ver, que está batendo no reflexo, tá? Ele vai colocar, então, aqui nos espaços, olha, os selos de cada país. Então, se ele vier os 13 sábados, ele vai ter 13 selos no seu passaporte. Eu vi alguém fazendo e achei muito legal, na entrada da sala, montando um guichê de check-in. Então, a criança vai chegando, vai fazendo o seu check-in, mas para ela fazer o check-in, ela tem que chegar até às 9. Então, ela faz o check-in. O professor está lá, às vezes, vestido de comissário, né? E vai colando os selos, e as crianças gostam, tem que fazer o check-in para a escola sabatina. Então, é uma ideia bastante interessante também que você pode fazer aí usando o passaporte, tá? Nós temos também estes marca-páginas. Eles são bem fofinhos, tá? Com carinha de bichinhos. Eles podem ser usados como incentivo de presença. Uma ideia é você colá-los, colocá-los num chaveiro. Recorta todos os bichinhos, que são vários, tá? Você recorta todos os bichinhos e a cada sábado a criança vai ganhando um. Está escrito parabéns por sua pontualidade. Seja bem-vindo, tá? Parabéns pela sua pontualidade, continue assim. Então, você perfura aqui com aquele perfurador de papel, pode até plastificar para ele ficar mais firminho, se você quiser e vai montando chaveirinho com a criança. Eu fiz em 2 versões, para o aluno matriculado e para o visitante. E para o visitante está escrito assim: seja bem-vindo à nossa sala, volte outra vez. Então, para que a criança que está visitando não fique sem ganhar também o dela, você já tem ali. Então, tem no modelinho jacaré, tem no modelinho girafa, tem no modelinho hipopótamo, tem zebrinha, tem elefantinho, tá? Então tem vários bichinhos africanos aqui para você usar ali como incentivo de presença e lembrancinha para as visitinhas. Então você pode usar com estes 2 objetivos, tá? Para a classe dos primários e juvenis, pré-adolescentes, nós já fizemos este no trimestre passado e foi muito bem aceito, tá? Então, você pode repeti-lo se você quiser. É um celular gigante com a tela de Instagram. Então, você vai colar as fotinhos dos seus alunos nesses espaços e aqui embaixo você vai colando
essa numeração aqui do lado do coraçãozinho, você vai colando como se fossem as curtidas. Então, o primeiro sábado, se a criança veio, são 100 curtidas. A segunda vez que ela vem, 200 curtidas. E se ela vier os 13 sábados, são 1.300 curtidas, tá? Então, aqui embaixo, do lado do coraçãozinho, você vai colando um por cima do outro. Imprime em papel adesivo e vai colando esta pontuação aqui, ó, a cada sábado. A criança gosta bastante, tá bem a carinha delas, né? De curtida no Instagram, que é o mais que eles, a coisa que eles mais querem aí nesse momento. Muito bem. Depois desse momento de acolhimento, que você recebeu as crianças na porta, fez ali os incentivos, né? Deu os incentivos de presença para eles, tudo bonitinho, você vai cantar. Então, canta, tem a musiquinha ilustrada, tem a latinha de música, onde você tira as fichinhas de dentro com o nome de música, sorteia as músicas que vão cantar, ou escolhe antecipadamente, mas tem que ter um momento do cântico. Depois vem o momento da oração, tá? Para o momento da oração, nós temos a roleta, que você pode imprimir em papel mais duro, colar no papelão, ou numa madeira, ou um plástico duro, né? E coloca ali num postezinho, afixado com aqueles parafusos que rodam mesmo. E nesse momento, então, vai girar ali e vão orar por um pedido que caiu na roleta. Mas vocês precisam deixar que as crianças façam também o pedido delas. Isso aqui vai ser apenas um bônus a mais para a oração, tá? Então, caiu ali, vamos supor, caiu aqui, pelos mais necessitados. Então, as crianças naquele sábado vão orar pelos mais necessitados, aquelas pessoas pobrezinhas de rua, né, que estão ali com dificuldade, outros que passam fome. Então, vão orar pelos mais necessitados, tá? Você também pode usar a lata de oração. Dentro da lata de oração, tem os mesmos pedidos da roleta, só que em forma de ficha. Então, você abre, a criança vai sortear uma ficha, tá? Então, sorteou, olha, caiu aqui. Hoje é dia de orar pelo meu bichinho. Então, nós vamos orar aqui pelos bichinhos. E todos vão orar. Pergunta ali quem tem bichinho. Vamos orar. Deus fez os bichinhos. Ora pelos bichinhos de rua. A gente deve ensinar as crianças também a amar os animais e orar por eles, tá? Eu pulei aqui, mas outro incentivo de presença legal, de presença bem legal, são os totens, tá? Dos bichinhos africanos. Você pode usar latinhas, tá? Aqui eu pus por cima do rótulo, mas você pode tirar esse papel da lata, né? Por outro por baixo, deixar mais bonitinho, ou comprar aqueles cofrinhos de papelão que vende em papelaria e encapar aquele que é até melhor, que ele é mais estreito, né? E aqui dentro você pode, a cada sábado, ir colocando o lápis com a ponteira dos bichinhos, tá? E no final do trimestre eles vão ter ali 12 lápis, 13 lápis para levar, vai ser um presentinho para eles. Ou outras coisas que você queira colocar aqui dentro, dar com balinha, com melzinho depois para eles, tá? Mas cada criança pode ter. Então, tem dois tipos de totens, tá? Tem este daqui e tem este outro, que você pode usar como incentivo também de presença. Então, tem vários bichinhos, tá? Que você pode, aqui eu recortei apenas, mas lá no apenas estes, mas no arquivo tem vários que você pode usar para enfeitar sua latinha. Olha só, leão, o elefante, o hipopótamo, depois tem esse daqui maior, né? Esse outro aqui. O leão, o elefante, o rinoceronte, a tartaruga tigre, a tartaruga leopardo, alguma coisa assim. Esse veado aqui, que eu não lembro o nome dele, o rinoceronte, o leopardo, o búfalo africano. Então, tem vários animaizinhos que você pode estar usando. Põe latinha, né, para as crianças, e assim elas vão ter o prazer de ter a sua latinha para ganhar no final do trimestre. Você pode falar a todo momento que ela vai ganhar aquilo no final do trimestre, e ela vai adorar, tá bom?
Nós temos também para você decorar a sala, nós vamos mostrar daqui a pouco, tá? Para as visitinhas, momento de missão, vamos falar do momento das missões. Para os momentos das missões, tudo isso, como eu falei lá no início, serve como decoração de sala, tá bom, gente? Nós temos o cartaz com a galeria dos personagens do informativo. Então, a cada sábado, conforme você for contando o informativo, é colada aqui a foto do personagem do informativo missionário, com o nome dele. Então, a criança vai conhecer quem é a pessoa da história, não apenas ouvir a história, né? Então, você recebe a cartela com todas as fotos dos personagens e ali você vai colando nesta galeria para que fique fixado lá na sala e eles vejam, né? E você pode relembrar todo sábado. E quem nós falamos sábado passado? Vamos ver, deixa eles repetirem. Assim, eles vão criando afinidade com os personagens do informativo. Outro painel aqui que você pode usar para o momento das missões é o cartaz onde vão sendo colados fotinhos dos projetos que as nossas ofertas vão ajudar a realizar lá nesses países. Então, a cada sábado, quando a ofertinha alcançar o alvo, você vai colando, né? Ou colocando a fotinho do projeto. Então, tem aqui, ó, a lavanderia, a cozinha adventista, o barco missionário, casa para os professores da universidade, um centro de influência, escola e bíblias para os aventureiros, casinhas para o professor. Então, tem 13 figurinhas que você vai colando. Isso aqui fica lá na frente da sala, enfeitando a sala também, servindo de decoração. Não se esqueçam do momento das missões, você trabalhar o mapa das missões com as crianças, mostrando aqui, ó, para onde vão as nossas ofertas, que projetos elas vão ajudar a realizar, mostrando os países que nós vamos ajudar. Você precisa dar aula de geografia para elas entenderem onde fica o lugar. Não apenas ouvir falar, fica lá na África, mas está aqui, olha, mostra no globo da Terra, se você tiver uma sala, tá? Isso é bem interessante para que a criança conheça o local para onde vão as suas ofertas. Ok, meus amores? Então, este foi o momento das missões. E para esse momento, nós temos também envelopinho, onde a criança pode trazer a ofertinha dela a cada sábado ou no 13º. Você vai decidir como você vai usar. Pode imprimir grande assim, ou pode imprimir menor, né, para render mais. Alguns me perguntam, professora, como é que eu vou imprimir, tia Anne, né? Como é que eu vou imprimir pequeno se vem um por folha? Na hora que você for configurar a impressora para imprimir, você coloca lá, imprimir 2 folhas em uma, tá? Então, isso aqui vai para metade, porque vão ficar 2 em cada folha. Ou você pode colocar 4 folhas em uma, ou vir 4 envelopes, ele vai ficar muito pequenininho, né? O ideal são 2 por folha. Então, você pode imprimir vários numa página só. Você quer, por exemplo, todos aqueles bichinhos que são do tamanho de uma folha de sulfite. Ali tem 18 bichinhos. Você manda imprimir 18 páginas em uma. Sai os bichinhos todos pequenininhos. E você usa, que é uma beleza. Fica maravilhoso, tá? Depois desse momento das missões, você pode ter um momento ali de curiosidades, tá? Um dos momentos, uma das coisas que você pode trabalhar nas curiosidades são os animais africanos. E para isso foi preparada a Gazeta Animal. Então, o professor tem este daqui com as fotos dos animais grandes, tá? Aqui o deles é grandão. E embaixo explicando, falando um pouquinho sobre cada animal. Então, a cada sábado ele vai apresentar um animal, vai falar um pouquinho sobre ele, e a criança vai pôr a figurinha correspondente no seu álbum. Então, o seu álbum tem os espaços e ela vai colar as figurinhas aqui. Então, o professor falou, por exemplo, deixa eu ver aqui.
do antílope saltador. Então, ele vai colar a figurinha do antílope lá no espaço do seu álbum. E no final do trimestre, ele pode levar o seu álbum. Para os menores, está feito assim, com esse estilo de imagem, tá? Que é o estilo Pixar. É Pixar, não. É Pixar 3D, tá? É o estilo Pixar. E os dos maiores, eu troquei aqui. Isso aqui é o estilo foto mesmo, tá? Estilo realista. E este dos menorzinhos está feito foi feito com o estilo Pixar, que são os desenhos dos animais. Daí fica mais delicadinho para eles. É a mesma coisa, tá? Tem o álbum do professor e tem o álbum do aluno, onde ele vai colocar as figurinhas ali a cada sábado, conforme o professor for apresentando as curiosidades da Gazeta Animal. Além do álbum da Gazeta Animal, nós temos o álbum de curiosidades, tá? Então, funciona da mesma maneira. O álbum do professor, com várias curiosidades sobre a divisão sul-africana, tá? Tem curiosidades animais, culturais, de alimento. Então, o professor vai falando sobre as curiosidades e a criança vai colando as figurinhas no seu álbum. E no final do trimestre, ela leva o álbum para casa e assim ela está aprendendo. Mas não se esqueçam de sempre fazer um vínculo espiritual com isso, tá? Olha só, as crianças ali, elas tocam tambores em festas para se comunicar, e elas fazem isso às vezes em festas religiosas que não são cristãs, adorando ídolos. É por isso que as nossas ofertinhas têm que ajudar essas crianças a conhecerem a Jesus, levando novos missionários, professores, médicos para ajudar essas crianças. Elas comem alimentos que não são saudáveis, a gente precisa ajudar com as nossas ofertinhas para elas aprenderem a comer comidas saudáveis. Então, tudo deve ter um vínculo espiritual, além do cultural, tá bom? Para presentear as nossas crianças, aniversariantes, visitantes, 13º sábado, nós temos dois modelinhos de brinde aqui, tá? Um jogo da memória com os animais africanos. Então, aqui dentro tem as fichas, né? Com vários animaizinhos, olha. E eles vão formando os pares, tá? Então, você pode presentear as crianças com essas fichinhas tão bonitinhas, esse joguinho tão bonitinho que é o jogo da memória. E tem outro que se chama Quem Sabe? É o jogo dos animais africanos. Como esse daqui funciona? Que é mais para primários e juvenis, tá? Então, tem as cartelas com os animais e tem as cartelas com o texto falando dos animais. Então, a criança lê o texto, divide o grupo, né? Dois grupos diferentes. Um grupo vai ler o texto sobre o animal e o outro tem que saber qual animal levantar a ficha, tá? Eu tenho a ficha desse, e assim vai pontuando. Ou o professor lê a ficha lá na frente e quem estiver com a ficha do animal que ela está lendo vai levantar, vai dizer eu pontuei. Então, é bem legal brincar com eles usando essas fichas, porque elas vão aprender sobre os animais africanos, tá? Ainda tem, olha, as varetinhas, tá? Para vocês montarem com vários animaizinhos africanos, que vocês podem estar dando de presentinho, ou usar numa brincadeira, usar numa dramatização, ou para cantar. Cante musiquinhas já conhecidas, trocando o nome dos animais por estes, tá? Por exemplo, quem fez a zebrinha, eu sei que não fui eu. Quem fez a zebrinha foi nosso Pai do céu. Quem fez o tigrinho, quem fez o leãozinho, você pode estar cantando ou outra musiquinha, tá, gente? Eu dei aqui apenas uma sugestão. Então, tem vários outros bichinhos que você pode montar. Eles vêm assim, ó, frente e verso, tá? Você recorta, põe a varetinha no meio e cola. Então, tem estes aqui, tá? São vários bichinhos que você pode usar. A ponteira de lápis também tem bastante bichinhos, tá?
que você pode usar para fazer as ponteiras dos lápis com as crianças. E assim, ó, deixar a sala bem divertida e eles bem contentes com os presentinhos que eles vão ganhar. Também tem a ideia do quebra-cabeça. Tem dois modelos de quebra-cabeça, tá? Que você pode usar com as suas crianças. Olha que bonitinho. Imprime, recorta, coloca no envelopinho, numa caixinha e entrega para eles de lembrancinha, tá? Para eles brincarem em casa com a família. Também tem máscara dos animais, olha, do elefante, da girafa, do leopardo, do leão. Você pode usar lá no 13º, pode usar, sabe para que mais? Numa festinha de aniversário do mês, onde você vai fazer faz a festinha temática com os animais africanos. Além da máscara, você também vai ter nos arquivos, olha, o chapéuzinho com os animaizinhos africanos. Então, tem zebrinha, tem leão, tá? E tem outros animais. Então, você pode fazer uma festinha temática, cantar parabéns, falar sobre os animais, que Deus criou os animais, canta a musiquinha dos animais, e assim você faz uma festinha temática com conceitos diferentes, fazendo com que as crianças aprendam além de comemorar. Gostaram? Então, são vários materiais que você pode ter aí para trabalhar com as suas crianças. Além destes que eu já mostrei, nós temos ainda, ó, crianças africanas que você pode usar aí na decoração da sua sala. Então, tem vários. Eu imprimi esse daqui, mas tem vários outros, tá? Este eu imprimi num papel só, mas cada criança dessa vem num papel A4, tá? E você pode montar ali um painel, como eu mostrei nos slides, né? Fazendo ali a decoração da sua sala, no cantinho das missões. Também tem alguns modelos de casa típica africana que você pode usar aí também para decorar a sua sala, né? Decorar a sua sala e decorar a sua sala com um fundo, faz ali na parede as casinhas com as crianças do lado, animais do lado, monta uma decoração bonita com as casinhas típicas africanas. Temos também ali nos arquivos, ó, as bandeiras dos países que compõem a divisão sul-africana. Então, tem a bandeira de cada país. Estas aqui eu imprimi duas em cada folha, mas você pode imprimir uma por folha, ela fica maior, ou 4 por folha, que ela fica um pouco menor, vai depender do tamanho da sua sala, né, do recurso que você tem para imprimir. Também tem os animais, tá? Tem vários animais que você pode estar usando, ó, para decorar a sua sala, para fazer pastinha de portfólio, para fazer totens na sua sala, imprimir do tamanho que vocês quiserem. Então, tem vários animaizinhos africanos para você usar aí na decoração da sua sala ou em outro projeto que a sua criatividade mandar, tá? Temos também letras. Olha, que bonitinha essa, com pele de girafa, com o nome da divisão sul-africana. Então, as letras vêm todas enfeitadinhas e vêm com as crianças perto. Então, fica bem interessante para você mostrar para as crianças lá na sua sala, montando um cantinho especial na decoração. Também tem as mesmas letras agora no formato de zebra, tá? Então, essa no formato de zebra, elas também estão escritas divisão sul-africana, mas elas têm outros desenhos, tem desenho de animal, de explorador, tá? Então fica bem bonitinho também para você decorar a sua sala. E eu fiz também para vocês, ó, o alfabeto todinho, tá? Com a pele de zebra ou a pele de girafa. O alfabeto e os numerais de 1 a 10. De 1 a 9, né? Você pode fazer o 10 juntando dois numerais. Então, esses aqui eu mandei imprimir 9 por folha. Então, mas tem o tamanho da A4
tá? Eles são grandes, você pode imprimir do tamanho que você desejar para usar no projeto que você for usar. Muito bem. Depois de tudo isso aqui, eu preciso encerrar a minha escola sabatina com a lição. A lição é o auge da escola sabatina. E a lição tem que ser algo bem atrativo, para que a criança aprenda sobre o amor de Deus através das histórias, dê o pontapé inicial para o estudo da lição, né? O ano que vem vai ser diferente, que a gente vai recapitular a lição, assim como os adultos, e não mais introduzir a lição no sábado, como é feito neste currículo atual, no Elo da Graça. Mas você precisa preparar algo bem especial. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é ver se as crianças decoraram o seu verso, né? E esse trimestre ainda vou pôr o álbum lá no Drive, mas nós temos essa outra opção, que é o chaveiro de versos, tá? Então, temos aqui como se fossem as chaves, né, redondinhas. Para cada verso tem um cartão deste daqui, que você vai recortar, colar frente e verso, perfurar e vai montar esse chaveiro aqui. Olha que bonitinho. A cada sábado, a criança põe um cartão no seu chaveiro. Se ela decorou o versinho, vai lá o cartão para o seu chaveiro. Então, tem o chaveiro do hall, chaveiro do jardim, dos primários e dos juvenis, tá bom? Então, é só recortar e montar o chaveiro. Fica bem legal, fica diferente de álbum, né? O álbum ele já tem o da curiosidade, já tem da Gazeta Animal. Esse daqui é uma opção diferente, para que eles mudem um pouquinho a estratégia. Então, decorou, falou o versinho, nós vamos para a história. E a história deve ser bem legal, não é? Vocês já conhecem os recursos que eu preparo para contação das histórias da lição. Elas são em forma de cartazes que você pode usar assim, como livreto, tá? Eu perfurei, coloquei argolinha de chaveiro aqui em cima, ó, gente. Ou você pode amarrar uma linha, aqui tá tudo certo também. Fica mais fácil o manuseio. Então, você vai contando a história, né? Vai virando a página e vai contando a história para a criança. Imagens bem coloridas, bem chamativas, com um fundo bonito, né? Se você não quiser usar assim, use o porta-bíblia, que eu já mostrei em todas as minhas lives, né? Esse daqui dá um suporte bem legal que você apoia na mesa e só vai virando a página aqui do seu caderno de história e vai contando a história da lição para as crianças. Ele serve de apoio e fica bem fácil para você usar. Então, tem o do Hall, tá? Que tem no formato livreto e no formato totem. Totem vocês já conhecem, né? São os bonequinhos que nós vamos usar na lição. O Reizinho Joás, aqui a mamãe dele, quando ele era bebezinho, né? Ela morreu, ele teve que ser levado para fora do palácio, escondido no templo pela babá dele. E ele foi crescendo ali perto o papai dele, né? Quando era vivo, mas quem criou ele foi o titio Joiada, que era o sacerdote do templo, com sua titia, e ele cresceu escondidinho lá no templo, e quando ele ficou maior, ele se tornou um reizinho. Com 7 anos de idade, Joás se tornou rei. Então, você pode usar o totem, pode usar o livreto, tá? E pode usar, nós temos uma novidade para o hall, para o hall apenas, tá? É um test drive que a gente está fazendo. Olha que bonitinho. São luvas para você contar a história. Então, tá lá, já está no drive. Para quem já comprou, pode ver lá que vai estar no drive hoje à tarde, tá? Tá a luvinha aqui, ó, do Reizinho Joás. Olha que lindinho, tá? Você pode contar a historinha dele usando as luvinhas. Pode pôr na mãozinha das crianças, usar outra tia para ajudar vocês, e vocês vão contando a história do Reizinho Joás. Você pode, se você não quiser pôr na mão, você pode ter aqueles tubos de papel toalha, papel alumínio, sabe? Deixa um jeito dele ficar em pé. Pode colar com cola quente numa tampinha de lata, essas tampas maiores de lata, ou no isopor, ou naqueles
porta papel toalha, você enfia o papel ali e você afixa ele ali, tá? Vai pondo. Então, fica legal também. Então, são ideias diferentes aqui para você trabalhar a liçãozinha do rol. Do jardim, nós temos os cartazes no livreto, é a mesma história, ela vai ser dividida acho, em 3 partes, né? E você pode usar os cartazes e pode usar também os totens, tá? Que são os mesmos do rol, você pode usar os totens, tá? Para os primários, você tem o caderno, tá? O caderno aqui para você usar, também com a história toda. Sempre vem com o verso áureo aqui na segunda página. É legal essa parte do verso, que você pode montar um painel com esses versos. A cada sábado você pega e põe lá no varal ou no mural, o cantinho que você montar para ter ali a sequência dos versos da lição. E assim você ir relembrando com as crianças durante o trimestre, não é legal? Então, tem 2 funções aqui. E também tem os totens para os primários, ok? Para os juvenis, nós mudamos o formato já a partir do segundo trimestre, né? Porque esse tipo de imagem não estava agradando os pré-adolescentes, eles estavam se sentindo criança, gente. Então, por mais que as professoras às vezes gostem, eles não gostam, eles querem outra ideia. Então, nós começamos com o mapa mental, e o mapa mental, ele já tem um estudo psicológico em cima dele, que ajuda as crianças maiorzinhas a memorizarem com mais facilidade. O mapa mental desse trimestre está num formato bem legal, tá? Aqui em cima tem o título, né, da lição. Aqui no meio tem o título, não, o número da lição. Aqui no meio tem o título e tem o verso, e depois as setinhas vão indicando aqui a ordem da história, com ilustrações menorzinhas e um resumo mental para as crianças memorizarem. Aí, como é que eu faço na hora da lição? O professor pode ter o dele grande, esse aqui eu imprimi em 2 folhas, tá? O professor pode ter o dele grande, e assim vai falando com a classe e pode imprimir um menor, né? Imprime 2 numa folha e um para cada criança. E eles vão acompanhando o resumo mental, o mapa mental, né? Com o resuminho. E assim eles vão participando, você pode ir parando, item a item, para eles comentando, vão colocando ali as observações do auxiliar do professor, né? Aquelas dinâmicas que a CPB preparou para cada lição. Então, isso aqui vai ser um apoio incrível para você contar a história da lição de maneira participativa. E vem junto, isso aqui também é extraído lá do auxiliar, as coisas que o aluno tem que saber, tá? Então, você deverá saber que a nossa família nos ensina a amar a Deus, sentir-se responsável pelos membros da própria família, responder fazendo o seu melhor para cuidar das necessidades da sua família, e os membros da família que seguem a Deus cuidam uns dos outros, ok? Para o fechamento da lição, para vocês, para que as crianças pensem um pouquinho sobre isso, debatam um pouquinho sobre isso. Então, ficou bem sintético, né? Foi feita uma síntese em cima da história da lição, para que o professor trabalhe de maneira bem efetiva e bem objetiva. Ok, meus amores? Espero que vocês tenham gostado do material. E agora eu vou compartilhar a tela aqui rapidinho, para vocês verem outras coisas, imprimir, porque a impressão, né, acaba saindo caro, eu não vou usar tudo agora, mas ficou bem interessante os cenários, tá? Que você também vai receber aí no arquivo dos kits. Ele vai ser colocado na pasta ainda hoje. Então, todos esses cenários, olha, ajudam você a contar as histórias da lição usando os totens. Então, os cenários foram baseados nas histórias das lições. Então, você identifica qual cenário dá mais certo aí com a sua
com a sua história, né? Com a história que você vai contar. Ó, o templo bem destruído, né? Depois tem ele bonitinho, uma casinha, aqui é o Rio Jordão, né? O Rio Jordão, que era barrento, a casinha do profeta Eliseu, o palácio aqui do rei lá da Pérsia, né? Onde o Naamã vivia, a casa de Naamã, o templo restaurado, tá? Aqui tem outro espaço de um templo, uma sinagoga. Então, tem várias coisas legais aqui, ó, vários cenários legais que você pode estar usando aí, ó, para contar as suas histórias, tá? E ainda vão ter mais cenários. A gente vai atualizando o arquivo com novos cenários. Aqui é a casa da viúva de Sarepta, né? O lugar onde Elias ficou escondido, o templo com o pátio do templo, lá dentro do templo, a sala do faraó, aqui o trono de Deus, uma estrada, a prisão onde José foi preso, ou os discípulos foram presos, é uma cela de prisão, pode ser usada. Aqui uma sala, né, que você pode usar para outras histórias, outra sala. Olha, a cidade da Babilônia, né? Um campo de plantação, um palácio, que pode ser de um rei de Israel, né, que é um palácio israelita, a sala do trono, um palácio, uma cidade. Olha que lindo! A coluna de nuvem, a coluna de fogo, o acampamento cheio de maná caído no chão, as águas de Mara. Então, são várias coisas que você pode usar com esses cenários. Você pode usar em várias histórias, tá? Tem mais outra coisa que eu quero mostrar. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Deixa aqui. Não está dando para mostrar o outro. Mas vocês vão receber muitos arquivos legais que vocês vão poder usar aí no seu dia a dia, tá? É importante vocês saberem como usar. Ao comprar o material, eu vou abrir aqui. Ao comprar o material, você vai receber o drive parecido com este daqui, olha, eu vou mostrar para vocês agora, tá? Você recebe ou no celular ou no computador, você vai abrir. Então, o drive completo vai vir com todas essas pastinhas aparecendo aí para vocês. O combo de incentivos, o jardim, juvenis, primários, rol do berço. Se você comprar só do jardim, você vai receber o jardim e os incentivos. Comprou do rol, vai receber o rol e os incentivos. Comprou dos primários, os primários e os incentivos, tá? Então, você clica na pastinha, não deixe de explorar, gente, tudo que tem dentro do Drive. Olha só quanta coisa legal tem dentro do Drive de incentivos, olha. Tudo que eu mostrei aqui, ele não é dividido por sala, tá? Então, vai ter coisa de todas as salas aqui dentro. São mais de 40 incentivos que você vai abrir. Dentro da pasta do jardim, já tem ali, ó, 2 lições e o totem de uma delas. Até o final da semana que vem vão ter todas no mês de julho. E todo mês ela é atualizada, tá? Com mais 4 recursos visuais. Então, como é que eu faço para visualizar este material quando eu entro lá para poder ver se foi colocado mais coisas? No celular, você vai pegar o celular com o drive aberto, põe o dedo na tela, puxa o dedo para baixo, assim, ó, porque a tela atualiza, o drive atualiza e vão aparecer novos materiais se eles foram colocados lá. Aqui no computador, você vai aqui do lado da barra de endereço, onde tem essa setinha aqui, ó, redondinha, você clica nela, aí ela vai atualizar a página e se tiver novos materiais, eles vão aparecer, tá? Porque às vezes tia, eu estou precisando da lição 4, da lição 5 e não está no Drive. Está lá, mas você não atualizou seu Drive. Então, para atualizar, tem que fazer isso.
tá? Porque muitas vezes não atualiza automaticamente para você. Então, faça isso todas as vezes para ver se não entrou novos materiais, não entraram, né? Novos materiais, assim você vai estar ciente do que está acontecendo, das coisas novas que estão entrando aí, ok? Para a impressão, vocês querem aprender como é que faz a impressão em... Eu vou mostrar aqui para vocês também aprenderem que faz impressão sem ter que ficar dividindo a imagem nesses aplicativos que tem por aí, tá? A primeira coisa que eu sugiro para vocês é que instalem o PDF-X. É o nome do PDF, PDF-X. Ele é pago, mas você pode usá-lo gratuitamente também. Só vai aparecer uma placa lá na frente se você quer comprar ou não. Você fecha a janelinha e faz outras coisas, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar um incentivo aqui. Eu vou pegar uma placa de porta, tá? Estou abrindo aqui uma placa de porta. Tá vendo? Ele abriu para mim nesse PDF aqui, ó, PDF-X, porque nem todos dão essa opção. Você pode também configurar lá na sua impressora antes de mandar imprimir também, sem ser pelo programa. Vai direto no aplicativo da impressora e configura que dá certo também. Mas se for pelo documento, tem que ser, pelo menos esse é o que eu sei que faz, o Word faz, todos os documentos do Office faz, mas PDF não são todos que dão essa abertura. Então, você tem aqui, eu vou escolher aqui uma plaquinha de porta bonitinha que eu queira, tá? Então, deixa eu ver uma aqui. Tem várias, gente, tem muita plaquinha, como eu falei para você, eu só mostrei algumas, tá? Mas tem várias plaquinhas. Então, eu peguei essa daqui, tá? Vou mandar imprimir. Então, eu clico aqui na impressorinha que aparece no documento, vai abrir a janela aqui da configuração da impressão agora. Aí, eu vou aqui em preferências de impressão. Clico em preferências de impressão. Aí vai aparecer aqui, ó, multipáginas, tá? Na frente vai estar marcado não. Mas o que que eu faço? Eu clico. Se eu quiser duas páginas em uma, para ficar menor, tá? Eu clico nesse 2 mais. Se eu quiser 4 páginas em uma só, eu clico no 4 mais. 6 páginas em uma só, no 6 mais, assim por diante. Dá para imprimir até 16 imagens por página, tá? Fica tudo pequenininho se você precisar alguma vez. Mas para imprimir grande, tipo pôster, eu tenho que nesse aqui parece continha de tabuada de multiplicar. 2 vezes 1 vai imprimir a imagem 2 folhas. 2 vezes 2 vai imprimir a imagem 4 folhas. 3 vezes 3 vai imprimir a imagem 9 folhas. 4 vezes 4 vai imprimir a imagem em 16 folhas, tá? Então, vou escolher aqui em duas folhas, fica um tamanho grande, bom, tá? Igual eu fiz o meu mapa aqui, algumas coisas que eu imprimi maior. Aí, você vai em OK, tá? Você seleciona qual é a página, você clica aqui ou em página atual, que vai imprimir a página que está aberta para você, ou você seleciona, eu quero que imprima da página 29 até a página 35. Então, ele vai selecionar somente estas páginas para você e vai imprimir somente aquelas. Aí, clica aqui embaixo em imprimir. Prontinho, você vai ter as suas imagens já divididas em várias páginas, que depois você vai montar e recortar, e vai ter uma imagem grande, tá? Tá vivendo e aprendendo com a tia Anne, gente. Vamos aprender, porque tudo que a gente aprender soma para o Ministério da Criança. Ok, meus amores? Lembrando, eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo os links da Hotmart para você comprar meu material, ou o link do meu WhatsApp para você comprar diretamente comigo. Lembrando que se comprar o combo completo com todas as turmas e os incentivos, você vai pagar só R$ 67,00. Se você quiser os combos separados, eu quero só jardim, então você ganha jardim e incentivos por R$ 37,00. Eu quero só o
O hall custa 15, tá? Então, o hall e incentivos você leva por R$ 15. Olha só, é de graça. Você quer levar só juvenis, você vai pagar 37, mas leva o material de juvenis e os incentivos. Eu quero levar duas classes, eu quero levar o hall e o jardim, tem desconto, paga menos. Eu quero levar 3 salas também, junta tudo, paga menos. E assim você vai ter desconto aí, né, no seu pagamento. E você ainda pode pedir nota, se você for pagar pela igreja, a gente fornece nota, você recebe a nota para ter o reembolso do seu dinheirinho suado, tá bom? Mas tem oferta também, né, gente? Vamos tirar da igreja, mas tem que dar oferta também. Valeu? Gente, muito obrigada pela atenção. Beijo no coração. Eu fico à espera para que vocês adquiram esses materiais tão preciosos para trabalhar com seus pequenos. Até mais. Tchau.